Olá! Bom, vamos dar continuidade então ao estudo da histologia do sistema digestivo, do trato digestivo. E agora nós vamos falar sobre os órgãos associados a ele, tá? Como eu havia comentado com vocês, existem estruturas, que fogem daquela configuração mural, de tubos de diferentes diâmetros, como a cavidade oral, esôfago, estômago e intestino, mas que são estruturas que participam de forma efetiva na função do trato digestivo. Então, para relembrar essas estruturas associadas, quem são? Glândulas salivares presentes dentro da cavidade oral, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Vamos então começar a falar sobre as glândulas salivares, entender qual é o papel delas no processo de digestão e como que elas são histologicamente, qual a característica que elas vão apresentar. Então, primeiramente, qual a função da saliva? Então, as glândulas salivares são estruturas presentes dentro da cavidade oral e elas são responsáveis por produzir como produto da sua secreção a saliva, certo? O que a saliva faz? Qual que é a função? Umidificar e lubrificar a mucosa oral e o alimento. Então, a gente viu, que a saliva, ela vai ajudar na formação daquele bolo alimentar, que o alimento se transforma naquela massa, certo? Em seguida, ela vai iniciar a digestão de carboidratos e lipídios. Então, na saliva, a presença de duas enzimas, a amilase, responsável pela digestão dos amidos, carboidratos, e a lipase, responsável aí pelo início da digestão dos lipídios, tá? Então, ela tem a função de iniciar a digestão. E como nós vimos, a digestão é um processo que se inicia na cavidade oral. Ela também tem a função, gente, de proteção, uma função germicida. O que é ser germicida? O que é exercer essa função germicida? Eliminar micro-organismos, matar os micro-organismos. Por que ela tem essa ação? Porque ela vai ter, entre os seus componentes, a lisozima, que nós já comentamos sobre ela lá no estômago, que é aquela enzima que destrói a parede de bactérias, tá? Ela vai ter imunoglobulinas, que são os anticorpos que defendem, que agem contra os antígenos, contra substâncias estranhas, principalmente bactérias, vírus. E a lactoferrina, que é um componente, gente, que se liga ao ferro, indisponibilizando esse ferro, tá? Para ser utilizado pelas bactérias, porque o ferro é uma fonte muito importante, que as bactérias utilizam para se multiplicar como nutriente. Então, a lactoferrina, quando ela se liga ao ferro, ela vai indisponibilizar esse ferro para essas bactérias e com isso elas acabam morrendo, acaba evitando a sua proliferação, certo? Então, essa é a ação germicida da saliva. E a outra função legal importante é a manutenção do pH da cavidade oral. Ela mantém o pH neutro, Então, ela funciona como um tampão para a cavidade oral. E por que ela consegue ter essa função tampão? Porque ela tem bicarbonato, Um dos componentes da saliva é o bicarbonato. O bicarbonato, ele neutraliza o pH, tá? Então, olha lá. Qual é a composição da saliva? Ela é composta por água, proteínas, e dentre essas proteínas incluem as enzimas, íons, principalmente cálcio e ferro, tá? Então, se não tivesse a lactoferrina, ela seria um prato para as bactérias, para os micro-organismos. E o bicarbonato, que vai ter a função de tamponamento, ok? Bom, então quem são as glândulas salivares? As glândulas salivares, gente, elas são glândulas do tipo exócrinas. Quem são glândulas exócrinas? Aquelas que apresentam ducto, que é aquela continuação
da porção secretora com o epitélio de revestimento que deu origem àquela glândula. E no caso aqui, quem origina a glândula salivar é o epitélio da cavidade oral, que está revestindo a cavidade oral, tá? E aí, então, ela é uma glândula exócrina que vai ter como produto de secreção a saliva. Na cavidade oral, gente, há a presença de glândulas salivares distribuídas ali por toda a cavidade oral, sendo que essas glândulas, elas são divididas em glândulas maiores e glândulas salivares menores. As glândulas salivares menores, gente, elas vão estar distribuídas por toda a cavidade oral. Só que essas glândulas menores, elas vão ser responsáveis por produção principalmente de muco, tá? Já as glândulas salivares maiores, elas sim vão ser responsáveis pela produção em massa de saliva. Quem são as glândulas salivares maiores? A glândula parótida, a submandibular e a sublingual, tá? Elas não vão estar distribuídas como as glândulas salivares menores por toda a cavidade oral, elas vão estar localizadas em determinadas regiões ali da cavidade oral, e elas que vão ser responsáveis por produzir em massa a saliva. E as menores estarão, então, distribuídas por toda a cavidade oral, sendo responsáveis principalmente pela produção do muco. Elas vão produzir uma quantidade pequena de saliva? Sim, mas bem pequena em comparação com as glândulas salivares maiores. Então, aqui, ó, nessa figura, mostra, né, como que fica a disposição aí dessas glândulas exócrinas. Então, na figurinha aqui, primeira, do lado esquerdo, a glândula exócrina. Então, aí a gente vê, né, o epitélio de revestimento na superfície, em azul, né, ele dando origem, então, à glândula, né, e aí essa glândula, ela vai ter a sua porção secretora. Aí a gente vê essas bolinhas amarelas, é o produto de secreção produzido, né, por essa parte secretora, sendo então eliminado ali através do ducto para a superfície. Então, é dessa forma aí que a saliva vai ganhar a superfície da cavidade oral. E do outro lado, do lado direito, uma glândula endócrina, onde a gente nota que ela não tem o ducto, né? Aqui só para vocês relembrarem, ela é envolvida, então, a porção secretora por capilares sanguíneos, certo? Então, aqui, ó, numa figura nos seres humanos, só pra gente ter uma noção onde está as glândulas salivares maiores. Então, a parótida ali tá próximo, abaixo a orelha, né? Aí a gente tem a glândula sublingual, que está no assoalho da língua, a submandibular aqui na mandíbula, né? Essas sendo, então, as glândulas salivares maiores. Nos animais, então aqui, ó, nos bovinos, equinos, a gente vê lá em amarelo glândula mandibular, glândula parótida, em alaranjada, glândula sublingual. Então, os animais também têm a distribuição das três glândulas. Aqui, ó, nos cães também, tá? Em suínos, tá? A gente nota a distribuição delas. Os cães, gente, eles vão ter aqui, como eu destaquei, uma glândula a mais, que é uma glândula zigomática, chamada de zigomática. Ela tá ali abaixo da órbita ocular, né? E ela tem função de produzir saliva também, tá? Bom, então vamos falar agora das características histológicas das glândulas salivares maiores, tá? Então, gente, as glândulas salivares maiores, elas são envolvidas por tecido conjuntivo denso, tá? E esse tecido conjuntivo, ele acaba meio que adentrando ali na porção secretora da glândula salivar. E aí ele acaba, então, dividindo essa porção secretora em lobos, tá? Ou lóbulos. E aí esse tecido conjuntivo que septa a porção secretora da glândula, ele tem vasos sanguíneos, né? E ele também é rico em linfócitos e plasmócitos, esse tecido conjuntivo, que ajuda muito na proteção e também na produção da imunoglobulina A,
que é os anticorpos que eu falei para vocês que existe na saliva, tá? Então, essas imunoglobulinas são produzidas por células de defesa presentes ali no tecido conjuntivo que está envolvendo as glândulas salivares maiores. A respeito dos ácidos, eu vou falar com vocês um pouquinho lá na frente, tá? Bom, aqui, ó, nós temos uma microscopia de glândula salivar, tá? Aonde está circulado em azul é a porção secretora da glândula, porque a gente tem um corte transversal, tá, gente? Então, é a porção secretora da glândula. A gente consegue perceber que existem uns gominhos, ela não parece uma tangerina, né? E esses gominhos são os lóbulos, né? E a gente vê ali bem fininho uns septos de tecido conjuntivo, que foi o que eu falei para vocês, tá? E o que está circulado em vermelho é o ducto da glândula, tá? Então, a gente vai falar também disso um pouquinho mais lá na frente, mas só para vocês terem uma noção aí de como que é a lâmina da glândula salivar, ok? Bom, então dando sequência aqui, né? Aqui nós temos uma figura ilustrativa mostrando a unidade secretora básica da glândula salivar, que nós chamamos de salivon, tá? O que é isso? É como se a gente tivesse desenhado, né, as estruturas básicas da glândula salivar. A gente pegasse a estrutura, né, e transportasse para um desenho para ficar mais fácil a nossa compreensão de como que essa glândula salivar ela é constituída. Então, olha só, a glândula salivar, gente, ela é constituída por um sistema de ductos, como a gente nota aqui, ó, de baixo para cima, em azul. Nós temos o ducto excretor, depois em verde o ducto estriado e o ducto intercalar em rosa, tá? Então, esse é o sistema de ductos da glândula salivar maior. E a porção secretora dela, né, que seriam as células que vão produzir a saliva, ela é chamada de ácinos, tá? Então, esse esqueminha aqui que mostra pra gente qual a composição das glândulas salivares, esse desenho é chamado de salivon. Então, ele é a unidade que representa a glândula salivar maior. Então, olha só, os ácinos, que é a porção secretora da glândula salivar, ele vai ser composto por células do tipo serosa, que são aquelas que vão produzir proteínas. Então, no caso da glândula salivar, essas proteínas geralmente são as enzimas, tá? A lisozima, enfim. E células mucosas, que são aquelas que vão produzir o muco, a mucina, tá? Então, a partir dessa informação, o ácido das glândulas salivares, eles podem ser do tipo seroso, tá? Quando ele é composto apenas de células serosas, produtoras de proteína, no caso enzimas. E aí, geralmente, essas glândulas que apresentam ácidos com predomínio de células serosas, eles têm um formato esférico, bem redondinho. Os ácidos mucosos, que apresentam um predomínio de células mucosas, produtoras de mucina, muco. Geralmente, essa porção de células mucosas, né, esse ácido, ele tem o formato tubular. E os ácidos mistos, tá? Que é uma mistura de ácidos de células serosas e mucosas, tá? E aí, nesse caso, gente, essa porção secretora, eles formam o que nós chamamos de meia-lua serosa. O que isso significa? Então, vamos ver, ó. Aqui nesse desenho, né, no desenho A, nós temos as células amarelas, são as células mucosas, e as células rosas são as células serosas, tá? Aqui é um ácido misto, né? Mas geralmente ele não fica como a figura A, ele fica como a figura B, que é o que nós chamamos de semilua. O que é isso? Então, vocês notam que as células em amarelo, que é as células mucosas, né, elas ficam posicionadas abaixo
das células serosas. E as células serosas, elas formam como se fosse uma capinha sobre as células mucosas. E essa capinha, né, parece uma meia-lua. Por isso que a gente fala que o ácido misto é uma meia-lua serosa, tá? Bom, então olha lá, células serosas. As células serosas dos ácidos, qual vai ser a característica dela? Ela vai ter um formato de pirâmide, tá? Então ela vai ter uma extremidade mais fina, com uma base mais larga, como se fosse uma pirâmide mesmo, né? Parecendo um pedaço de pizza. Elas vão produzir proteínas, que são as enzimas da saliva, amilase, lipase e lisozima, tá? E elas ficam próximas umas às outras por complexos juncionais, por junções intercelulares, certo? E elas formam um ácido bem arredondadinho, como a gente viu anteriormente, né? Então, os ácidos serosos têm um formato esférico, como a gente vê aqui nessa figura do lado esquerdo, né? De uma microscopia de uma glândula salivar serosa. Então, a gente vê que o ácido, né? Ele fica bem esférico e a cor, geralmente, da lâmina é esse roxo mais escuro, tá? Então, a glândula serosa, ela se cora bem intensamente pelo roxo da hematoxilina e eosina, ok? As glândulas salivares com ácidos mucosos, a gente viu que tem um formato mais tubular, né? Então, ele é mais cuboide. E elas são responsáveis por produção de muco, né? A mucina. E aí, gente, tanto as células mucosas quanto as células serosas dos ácidos, tá? Elas vão ser envolvidas pelo que nós chamamos de células mioepiteliais. Então, se vocês olharem nessa figura aqui do lado direito, né, que tem umas células verdes aqui, a gente vê então o ducto, o ácido da glândula salivar, e essas células verdes que estão aí sobrepostas, principalmente na porção acinosa, elas são as células mioepiteliais. Então, a gente vê também que ela pega uma porção do ducto, tá? E para que servem essas células mioepiteliais? Elas são células contráteis, tá, gente? Elas não produzem nenhuma secreção, mas elas ajudam a contrair a porção secretora da glândula salivar, ajudando assim a expelir, né, a saliva ali através do ducto, tá? Então, tanto na célula mucosa, quanto no ácido mucoso, quanto do ácido seroso, nós temos as células mioepiteliais, ok? E mais uma coisa importante, gente, as glândulas salivares com ácidos mucosos, vocês estão vendo aqui nessa foto, nessa microscopia, né, um quadrado destacando aqui, ele está destacando o ácido de uma glândula mucosa. E aí a característica, né, é que ela se cora fracamente aí pela hematoxilina e eosina, tá? O ácido mucoso. Então dá pra gente distinguir bem um ácido seroso, que ele se cora com um roxo bem escuro, de um ácido mucoso, tá? Ele já se cora aí bem clarinho, ok? E aí até aqui nós conseguimos ver a meia-lua serosa, onde está o asterisco, né? Aqui nesse quadrado pequeno, a gente vê a meia-lua serosa. Então, a gente vê a célula serosa corada num roxo mais escuro, tá? Bom, aqui é uma figura também ilustrativa mostrando a glândula salivar. Então, começando aqui, ó, o sistema de ductos, né? O ducto estriado. E aí, ele já começa com o ducto intercalado, né? E a porção acinosa, a porção secretora. Aqui é uma glândula mista. Então, as células em azul é células serosas. E as amarelas são células mucosas, tá? E o sistema de ductos? Então, a gente já falou sobre a porção secretora, que é o ácido da glândula salivar. E o sistema de ductos? A gente viu que ele é composto por 3 porções, né? O ducto intercalar, o ducto estriado e o ducto excretor.
Os ductos intercalares, gente, eles são constituídos por um epitélio cuboide simples, então são células quadradinhas, né, em cubo. O ducto estriado, ele é representado por um epitélio colunar simples, então são células um pouco mais altas, terminando no ducto excretor, que é onde vai se abrir para a cavidade oral, que aí a gente já tem um epitélio também cuboide estratificado, tá? Então, aí é o que tá falando aqui, o ducto principal de cada glândula salivar desemboca na cavidade oral, tendo seu revestimento pelo epitélio pavimentoso não queratinizado, que é o epitélio de revestimento da própria cavidade oral, tá? Bom, gente, e aqui, né, é uma parte mais assim de curiosidade para a gente entender a constituição das glândulas salivares. Então, olha só, o grau de desenvolvimento dos ductos intercalares e os ductos estriados vão variar de acordo com a composição da porção acinosa, da porção secretora. Então, o que isso significa? Que se a porção secretora, o ácino, tiver um predomínio de células serosas, né, produtoras de enzimas, os ductos intercalares e estriados, eles serão bem desenvolvidos, tá? Já se a porção acinosa tiver um predomínio de células mucosas, o ducto intercalar, ele será mal desenvolvido e não vai ter ducto estriado, tá? E por que, gente? Porque essa relação do ducto intercalar e estriado com o predomínio da porção acinosa? Porque quando a porção acinosa da glândula salivar, ela apresenta um predomínio de células serosas, significa que ela vai ter uma função mais específica de produzir enzimas, né? A lisozima, a amilase, etc. Então, essas secreções, quando elas vão passando ao longo ali dos ductos, elas vão passar por algumas transformações até chegar na cavidade oral. Então, vai ter que ter a produção de bicarbonato, a absorção de cloro, tá? E quem faz isso é os ductos. Por isso que quando tem um predomínio de células serosas, os ductos intercalares e os ductos estriados são bem desenvolvidos nessa glândula, tá? E quando essa glândula tem um predomínio de células mucosas que produzem o muco, esse muco ele não precisa, quando ele produzido, passar por alterações ao longo do ducto, tá? Então, ele é produzido e já é liberado para a cavidade oral sem ser transformado. Por isso que, nesse caso, os ductos intercalares estriados, eles são pouquíssimos desenvolvidos. E aí, nessas três figuras que a gente tem aqui embaixo, mostra essa relação. Então, olha só, veja bem aqui, ó. Aqui na primeira figura, tá? A gente tem um predomínio de células serosas. Então, os ductos, ó, intercalares e estriados, eles são bem desenvolvidos. Já nesse último aqui, ó, porque aqui a gente tem o sálivon e do lado a gente tem uma coluna mostrando essa distribuição. Já na última figura, nós temos a porção acinosa com bastante células mucosas, por isso que está em amarelo essa coluna, com pouquinhas células serosas, e aí a gente vê que os ductos intercalares e estriados, eles são pouco desenvolvidos. E aí, gente, essa relação, então, está de acordo com essa questão de que quando ocorre a produção intensa de substância serosa, que são as proteínas da saliva, elas passam por modificações até chegar na cavidade oral, tá? Através dos ductos. Eles auxiliam nessa transformação, absorvem cloro, secretam bicarbonato, e já quando é uma porção acinosa com predomínio de células mucosas, esse muco produzido não precisa passar por transformação. Então, aí, os ductos, eles são pouco desenvolvidos, tá? Aqui é uma microscopia mostrando, então, olha lá, o ducto estriado e aqui as células serosas. Lembrando, né, que as células serosas que produzem as enzimas, né, elas se coram, então, intensamente
pelo roxo da hematoxilina e eosina e tem um formato esférico, como está mostrando aqui nessa microscopia. E agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas glândulas salivares maiores. Então, a glândula parótida é uma glândula acinosa. A porção secretora dela tem um predomínio de células serosas, produtoras então de enzimas. Ela vai produzir bastante amilase, a glândula parótida, tá? Então, se ela tem um predomínio de células serosas, os seus ductos intercalares e os ductos estriados são bem desenvolvidos, certo? E aí elas também são envolvidas por tecido conjuntivo, ricas, né, em células de defesa, que vão ajudar na produção das imunoglobulinas presentes lá na saliva, tá? Então, aqui eu tenho uma microscopia de uma glândula parótida. Então, a gente vê aqui, ó, no centro, o ducto bem desenvolvido, o ducto intercalar, e as porções aqui ao redor, acinosas, né, coradas intensamente, que é a porção serosa. As glândulas submandibulares, elas vão ser glândulas tubulosas compostas, tá? E a porção acinosa, gente, ela vai ser mista, só que ela tem um predomínio de células serosas. Então, se ela tem um predomínio de células serosas, os ductos intercalares estriados são bem desenvolvidos, tá? Essa glândula submandibular, essa porção serosa dela, é responsável por produzir uma pequena quantidade de amilase, que vai iniciar lá o processo de digestão dos carboidratos, do amido, e produzir a lisozima, que confere a proteção ali contra as bactérias, tá? Então, aqui eu tenho uma microscopia da glândula, tá? Então, a gente nota ali os ductos bem desenvolvidos e um predomínio de ácidos do tipo seroso, tá? E a sublingual, ela é, então, formada também por ácido misto, só que há um predomínio de células mucosas nesse ácido, responsável por produzir muco, tá? Então, aqui no caso, os ductos intercalares e os ductos estriados são pouquíssimo desenvolvidos. E a função dela, né, a porção serosa, produz lisozima. E essa glândula sublingual, gente, ela forma aquilo que nós chamamos de semilua serosa. Então, como a gente vê aqui nessa microscopia aqui do lado, né? Então, no centro, as células claras são as células mucosas, né? Como eu falei para vocês. E ao redor, ali mais escuro, são as células sobrepostas, as células mucosas, formando aquela semilua, tá? Bom, dando sequência, então, às estruturas associadas ao sistema digestivo, nós vamos falar agora do pâncreas, tá? Então, olhando para essa figura aqui, o pâncreas é essa estrutura em amarelo, e a gente nota que ele fica ali bem próximo, né, ao intestino delgado, a porção do duodeno, e ali em cima a gente tem a vesícula biliar. Então, são todas estruturas ali bem próximas. Então, vamos lá, vamos conhecer quem que é o pâncreas. O pâncreas, gente, ele é uma glândula também. Só que essa glândula, ela é um pouquinho diferente, porque ela é uma glândula mista. Por que a gente fala que o pâncreas é uma glândula mista? Porque ele vai exercer duas funções. Ele tem uma parte dele que é composta por glândulas exócrinas, por uma porção de células exócrinas, tá? E uma porção endócrina. A porção exócrina do pâncreas, gente, é responsável por produzir enzimas digestivas que vão participar ativamente do processo de digestão dos alimentos, tá? E a porção endócrina são as células responsáveis por produzir dois hormônios muito importantes, que é a insulina, produzida lá na porção beta, que a gente vai ver, e o glucagon, produzido lá na porção alfa dessas células endócrinas, tá? Qual que é o papel da insulina? A insulina, ela vai controlar, ela vai regular os níveis de glicose no sangue, tá? Deixando aí em níveis adequados.
O glucagon, gente, ele tem um efeito oposto à insulina. Ele é um hormônio liberado pelo pâncreas quando os níveis de glicose no sangue estão baixos. Então, no caso de hipoglicemia, né? E aí ele vai cutucar lá o fígado. E aí o fígado libera o glicogênio, né? Que através de uma série de reações, esse glicogênio é transformado em glicose e é liberado para a corrente sanguínea para aumentar os níveis de glicose no sangue. Isso acontece muito em casos de jejum prolongado. Então aí o glucagon entra em ação, tá? Então, resumindo, o pâncreas é uma glândula exócrina porque ele vai ter tanto uma porção exercendo função exócrina, né? Que é a liberação de enzimas que vão atuar, nós vamos ver lá no intestino delgado, no processo de digestão, e a porção endócrina, que vai produzir dois hormônios, que são liberados diretamente ali nos capilares sanguíneos, que vão envolver essa porção endócrina, que é a produção de insulina e glucagon, tá? E aí, gente, essa porção endócrina do pâncreas, ela vai estar localizada numa região específica do pâncreas, que nós chamamos de ilhotas de Langerhans, tá? Então, o que seria essa ilhota? Vamos ver. Então, aqui nessa figura, ó, nós temos uma microscopia do pâncreas, tá? E aí, vocês estão vendo aqui um círculo mais claro? Então, aí a seta, né, tá falando pâncreas endócrino. Essa é a porção endócrina do pâncreas, né, onde vai ter células responsáveis pela produção de insulina e do glucagon. E aí a gente chama essa porção, né, ela não parece uma ilha, né, de ilhota de Langerhans, tá? E aí ela é composta por células responsáveis pela produção da insulina, que nós chamamos de células beta, que são as células mais escuras, aqui ó, elas estão apontadas, identificadas. E as células alfa, que são um pouquinho mais claras, são responsáveis pela produção do glucagon. E aí, gente, tudo que tá fora dessa ilhota, né, que são os ácidos ali mais escuros, é a porção exócrina, né, responsável pela produção das enzimas digestivas, ok? Então, olha só, as ilhotas de Langerhans, ela pode ser considerada um micro-órgão localizado dentro do próprio pâncreas, né? Sendo visto, então, como um grupo de células arredondadas, e em volta dessa ilhota tem uma porção de tecido conjuntivo, onde vão estar presentes ali bastante vasos sanguíneos, responsáveis por captar esses hormônios e jogá-la na corrente sanguínea, né? Então, é a porção endócrina do pâncreas, tá? Aqui, ó, a gente vê uma outra microscopia mostrando a ilhota, né? E aqui a gente tem uma legenda embaixo. Então, esse tracejado em laranja, né? Ele pega aqui toda uma ilhota de Langerhans. Então, a gente nota as células mais escuras, as células mais claras dentro da ilhota, que são as células alfa, células beta. E ao redor a porção, né, exócrina, os ácidos ali serosos, produtores de enzimas digestivas. E aí, gente, só para vocês entenderem, dentro do pâncreas há várias ilhotas de Langerhans, tá? Quando a gente for para aula prática, eu vou mostrar isso para vocês, né? Então, se a gente correr a lâmina de pâncreas, a gente vai ver que no meio da porção exócrina, né, desses ácidos serosos, tem bastante ilhotas, não é uma ilhota só não, ok? Bom, então olha lá, a porção exócrina do pâncreas, as glândulas acinosas compostas, né, seriam os ácidos serosos que se coram mais pelo roxinho. Essa porção exócrina é muito parecida com a glândula parótida, então às vezes se a gente não vê a ilhota na lâmina, a gente confunde, tá? Porque a glândula parótida a gente viu que tem um predomínio de porção serosa, tá? Mas a gente consegue distinguir uma lâmina de glândula parótida de uma lâmina de pâncreas. Por quê? Porque a gente não vai ter ilhota de Langerhans numa glândula parótida. Então, se eu já vi a ilhota, eu sei que não é uma glândula
que não é uma lâmina de glândula parótida, né? E também a presença dos ductos, né? Os ductos estriados intercalados, tá? Então aqui é só para mostrar para vocês aquela questão da ramificação das glândulas, glândula composta, porque tem os seus ductos divididos, ramificados, para vocês relembrarem, né, que a porção acinosa ela tem diferentes formatos, tá? Isso a gente viu lá na histologia 1. E aí, gente, uma outra característica do pâncreas é que a porção inicial dos ductos, como vocês olham aqui nessa figura ao lado, ela vai entrar meio que na porção secretora. Vocês conseguem perceber ali, ó, os ductos intercalares, eles estão meio que entrando dentro da porção secretora ali do pâncreas. E isso não acontece na glândula parótida, por exemplo. E numa microscopia a gente consegue ver um pouquinho dessa entrância aí dos ductos, tá? E aí na porção secretora, que são essas células em azul, a gente vê dentro delas vários pontinhos escuros, que são os grânulos de secreção, que vão liberar as enzimas digestivas. E aí eu coloquei aqui que o número de grânulos dentro dessa porção vai depender do quê? Da fase digestiva, ou seja, se o indivíduo está em jejum, se ele não comeu nada, ele não vai ter nada para digerir. Então, essas células vão estar cheias de grânulos, concordam? Se ele se alimentar, se ele ingerir alimentos, vai ter alimento para passar pelo processo digestivo. Então, o número de grânulos dentro dessa porção diminui consequentemente, ok? E aí a porção secretora do pâncreas vai ser envolvida por tecido conjuntivo, que também vai septar essa porção secretora, formando os lóbulos, tá? E tem uma rede de capilares extensas aí ao redor desse tecido, dessa porção secretora. E aqui, gente, mostrando uma lâmina do pâncreas, né? E aí a gente nota, então, a porção secretora dele, né, mais escura. E aqui, ó, onde vocês veem escrito lumen de um ácino. Então, desce aí com a setinha, e aí vocês conseguem perceber que dentro desse lumen, a partir desse lumen, parte uma estrutura mais clara, que aí seria a entrância do ducto dentro da porção secretora. Então, a gente consegue ver em cada ácino esse sombreamento mais claro no interior, né? Um sombreamento reto, que seria então o ducto intercalar, meio que adentrando na porção secretora do pâncreas. Aqui, olha, algumas substâncias produzidas na porção exócrina, né? Então, a gente viu que é responsável por produção das enzimas digestivas. Então, ó, vai produzir água, íons, proteinases, tripsinogênio, proteinases, amilase, lipase. Tudo isso vai compor o suco pancreático que nós vimos lá atrás, que eu comentei com vocês, né? Vai compor o suco pancreático que vai atuar lá, vai ser liberado lá no intestino delgado, ajudando a completar o processo da digestão dos alimentos, tá? E aí a gente também falou que o que controla a eliminação do suco pancreático por essa porção exócrina do pâncreas é os dois hormônios, secretina e colicistoquinina, presentes lá no epitélio intestinal, né? A gente viu isso. Então, olha lá, a secretina, ela promove a liberação de uma secreção mais líquida, mais fluida, pobre em enzimas, mais rica em bicarbonato, que vai fazer com que o suco pancreático tenha aquele pH 9, que eu falei para vocês. Então, vai neutralizar o pH do quimo, para que essas enzimas digestivas consigam atuar. E a colicistoquinina vai estimular a produção de substâncias enzimáticas, né, constituindo assim o suco pancreático.